E agora a gente vai lá para fora, noticiário internacional, porque a ativista sueca Greta Thunberg foi presa em Londres durante um protesto pró-Palestina. Ela exibiu um cartaz em apoio aos prisioneiros da Ação Palestina, considerada grupo terrorista pelo governo britânico. Outras 2 pessoas foram detidas por jogarem tinta vermelha em um prédio usado por uma seguradora ligada à empresa israelense Elbit Systems. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Vou aqui para o telão para recebê-lo. Olá, Ivan. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Uma saudação especial a você e toda a audiência do Jornal da Oeste, segunda edição. Isso mesmo, Greta Thunberg foi detida pela polícia, foi presa na manhã desta terça-feira em Londres. Ela e outras pessoas organizavam uma manifestação em apoio a pessoas desse grupo Palestine Act, né? A Ação pela Palestina, que já estão presos. Vale lembrar que este grupo foi classificado como a organização terrorista. E por que isso, Daniel? Porque no verão deste ano, no verão europeu, em junho, eles invadiram simplesmente uma base aérea militar do Reino Unido para fazer uma dessas manifestações pró-Palestina. E desde então, o grupo foi classificado como organização terrorista. Pela classificação, pessoas que declararem publicamente apoio ou manifestações como essa da Greta Thunberg, pessoas assim podem ficar presas até 6 meses. Greta Thunberg, na manhã dessa terça, horas depois, ela foi solta através do pagamento de fiança, mas ela deve comparecer novamente aos tribunais aqui no Reino Unido em março de 2026. E sim, ela corre o risco aí de ficar detida por até 6 meses, ficar presa por até 6 meses. Lembrando que a Greta já tem um histórico aí com a polícia britânica, não é a primeira vez que ela é detida, só que desta vez ela está envolvida num caso um pouco mais grave, porque basicamente o que ela está pedindo é a soltura de pessoas ligadas a um grupo terrorista. A lei britânica é bem explícita quanto a isso, né? E ela sabia do risco que estava correndo. Agora a gente também precisa trazer um contexto, o Daniel, porque a Greta Thunberg, ela sabia muito bem do que ela estava fazendo, ela tem se engajado aí nessa questão toda relacionada a Israel, ela continua acusando a ação de Israel na faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas como uma ação genocida, e esse grupo em específico, o Daniel, é um grupo que clamava, até mesmo convocava por uma intifada. Nós falamos disso aqui na Revista Oeste na última sexta-feira, inclusive no programa de Leste a Oeste, tratamos a fundo esse assunto e a importância dele, né? E vem num momento justamente que Israel tenta, de alguma maneira, normalizar as relações no Oriente Médio. A Greta Thunberg aí aparentemente não está contente com essa situação toda. E antes de devolver para você, Daniel, eu não me surpreenderia se nos próximos dias ou semanas ela aparecesse em alguma outra manifestação, mas dessa vez substituindo a bandeira da Palestina pela bandeira da Venezuela, que pode ser a próxima queridinha da esquerda, mas a gente acompanha isso e traz para a nossa audiência, né, Daniel? Muito bem, Ivan Kleber. Vamos dividir a tela agora para colocar na conversa os nossos comentaristas também, Jorge Serrão e doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, sua pergunta para o nosso correspondente Ivan Kleber. Ivan, boa tarde. Greta Thunberg é o ídolo da turminha progressista, né? E pertence a um grupo de pessoas que adoram amordaçar seus oponentes políticos, mas detestam sofrer as devidas penas previstas em lei. E aí eu te pergunto, já que a gente estava falando de mídia um pouco antes aqui no programa, como é que a mídia europeia está tratando essa detenção de Greta? Estão abordando como se fosse um cerceamento à liberdade de expressão ou como aplicação devida da lei vigente? Olá, doutora Kátia. Aproveito para desejar um Feliz Natal para a senhora, e é sempre uma alegria estar aqui na Oeste compartilhando a tela. Olha, estão tratando como o cumprimento da lei, porque a designação do governo britânico ela é bem específica. Este grupo em específico, o Palestine Act, né, a Ação Palestina, é considerado um grupo terrorista, e a lei prevê claramente que pessoas que declarem esse apoio público a esta organização correm sim o risco de serem detidas. Portanto, a gente está acompanhando a mídia que vê justamente como a aplicação da lei. Foi bom a doutora tocar nessa questão, porque
nós tivemos o BBC Gate, que nós repercutimos amplamente aqui também na Revista Oeste, que foi ali a manipulação de várias reportagens, inclusive a edição de um vídeo do presidente Trump, né? E esse escândalo todo ficou conhecido como o BBC Gate. E dentro do BBC Gate, doutora Kátia, também estava a cobertura da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, onde pessoas ali que trabalham internamente dentro da BBC admitiram que a cobertura não era imparcial, ou seja, a cobertura da BBC ela passava uma impressão diferente dos fatos. Tinha uma tendência, digamos assim, anti-Israel. Diante da descoberta do escândalo do BBC Gate, a emissora vem mudando a sua postura e fazendo a cobertura jornalística de uma maneira mais imparcial, como deve ser, né? Dando a notícia. Então, de maneira geral, doutora Kátia, a percepção na Europa é que essa detenção foi justa, cumpriu a lei, e principalmente a Greta Thunberg ela extrapolou, porque ela sabia o que ela estava fazendo e agora ela já é bem grandinha, tem 22 anos, precisa assumir a consequência dos seus atos. Daniel, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.